Palavra de Deus para a sua vida, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, vai dizer assim: Ora, Acabe fez a saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim lhe façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo do pé de zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo lhe tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. A palavra de Deus é poderosa. A Bíblia vai dizer acerca de Elias, Elias o tibista. Ele aparece na Bíblia, no primeiro livro de 1 Reis, capítulo 17, a primeira vez. Ele aparece diante do rei Acabe. Ele vai e determina uma palavra diante do rei. Ele diz: assim diz, diante do rei. Ele vai e diz: sobre a minha palavra não haverá nem chuva, nem orvalho em Israel. E a Bíblia vai dizer que assim aconteceu. Mas agora Acabe começa a perseguir Elias. Então Deus dá uma ordem para Elias. Elias se retira. Elias vai habitar no ribeiro de Querite, onde os corvos se sustentavam de manhã e de noite. Porém a direção era de Deus, a ordem era de Deus, mas a Bíblia vai dizer que o ribeiro secou. Muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Muitas vezes nós estamos debaixo da direção de Deus. Nós estamos caminhando conforme a vontade de Deus, mas muitas vezes o ribeiro seca. Muitas vezes nós caminhamos na presença do Senhor, mas isso não nos impede de passar por luta, de passar por prova, de passar por dificuldade, de passar pelos desertos das nossas vidas. Caminhar na presença do Senhor não impede de passar por tudo isso, mas a nossa certeza que nós temos, que em diante, independente daquilo que nós estejamos vivendo, o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. A Bíblia vai dizer então que o ribeiro seca. Então Elias se levanta e ele parte dali. Ele parte dali, mas ele parte com propósito. Porque a Bíblia vai dizer que ele sai daí e vai até Sarepta, onde havia uma viúva. E Elias vai lá e começa a operar aquilo que Deus determinou. Porque Elias era um homem de Deus. E conforme a palavra dele, Deus honrava o que saía da sua boca. No capítulo 18 nós vamos ver aquilo que é conhecido como desafio do Carmelo. Elias, um homem sozinho, contra 800 profetas de Baal e Azera. E Elias, ele clama, ele ora, ele clama e ele ora, só para provar que se há Deus verdadeiro em Israel. Eles preparam um altar, preparam um sacrifício, e os 850 profetas, eles começam a orar, começam a se cortar. Mas quando Elias clama, o único Deus, o Deus verdadeiro, que tem todo o poder nos céus, na terra e no inferno, o fogo desce, consome o sacrifício, o fogo consome o sacrifício, consome o holocausto, e eles entendem que só o Senhor é Deus. Agora então, após tudo isso, Jezabel fica sabendo. No texto que nós lemos, capítulo 19, Jezabel fica sabendo o que Elias havia feito com seus profetas. Quem é Jezabel? Jezabel é assassina de profeta. O espírito de Jezabel era de uma opressão tão grande que Elias, a Bíblia vai dizer que o próprio Elias teve medo. Jezabel faz a saber, ela manda mensageiros dizendo que assim como ele fizera com os profetas dela, assim ela iria fazer com ele. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que Elias teve medo. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida, quantas vezes nós temos medo. Mas o medo não pode nos paralisar. Ter coragem não é ter ausência de medo.
Mas coragem é caminhar com medo mesmo, porque eu sei que aquele que colocou a confiança em mim, você é maior que aquilo que você esteja vivendo. Ter coragem é ter fé. Eu não vejo com meus olhos carnais, mas eu tenho fé que sobre a minha vida há uma palavra, que sobre a minha vida há uma promessa, que aquilo que você está vivendo é passageiro, que aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida é muito maior que os nossos olhos podem contemplar. Isso é ter fé. Eu não enxergo com os nossos olhos carnais, mas eu vejo com os olhos espirituais e tenho certeza, confiança que Deus está no controle de tudo. Elias era homem de Deus, Elias era profeta renomado, sobre a boca dele Deus operou vários milagres, sobre a palavra dele, mas a Bíblia vai dizer que Elias teve medo. Talvez você esteja aí sentado, talvez esteja buscando o Senhor, e muitas vezes o medo tem te paralisado, o medo tem te impedido de começar. Talvez você tenha a fazer algo, mas você não se sente tão bom. Mas eu quero te dizer para você nessa tarde, comece, caminhe, continue. A vida do homem, ela não é feita somente de momentos bons. A vida do homem é como uma roda gigante. Existem momentos que nós estamos em cima, existem momentos que nós estamos no meio, existem momentos que nós estamos embaixo. Mas o mais importante, independente do lugar que nós estejamos ocupando, é sempre permanecer em movimento. Porque o movimento faz a roda girar. E conforme a roda gira, nós vamos passando de fase. Nós vamos progredindo, nós vamos crescendo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para viver aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. E o texto continua dizendo que Elias teve medo. Ele teve medo, ele corre agora ele vai para Berseba. Ele deixa ali seu moço. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte. Podemos dizer que Elias agora ele passa por um processo de depressão. Quantas vezes é assim na minha, na sua vida? Muitas vezes nós lutamos, batalhamos, entregamos, queremos fazer o nosso melhor, mas existem momentos nas nossas vidas que nós queremos parar, que nós queremos desistir, que nós queremos deixar tudo para trás. Por quê? Porque nossos olhos estão focados somente na luta, nós esquecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor fizera para as nossas vidas, e olhamos somente para o problema, olhamos somente para a luta, olhamos somente para a prova. Elias era um homem de Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele pede para si a morte. Elias, ele pede para si a morte, porque ele acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele acha que o peso da chamada, do fardo, seja muito pesado. E uma botija com água, tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e lhe disse: levanta, come e anda, pois muito longo será o teu caminho. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida nessa tarde, nesse dia. Eu quero deixar essa palavra. Elias era um homem de Deus, ele era um homem usado por Deus, mas a Bíblia vai dizer que pelo fato dele ser um homem de Deus não impediu ele passar por luta, por dificuldade, por frustrações. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando, que você esteja vivendo a mesma realidade de Elias. Você tem buscado o Senhor, você tem clamado ao Senhor, você tem jejuado, você tem orado, mas ainda assim há algo na sua vida que ainda não aconteceu. Elias teve um tempo que ele pensou em parar, pensou em desistir. Talvez você esteja assim como Elias, pensando em parar, pensando em desistir, mas a palavra do Senhor é: Elias, levanta, come e anda. Levantar significa colocar na posição. Talvez o que esteja faltando para você se colocar na posição. Talvez a bênção do Senhor já esteja pronta para a tua vida, mas aí quando a bênção chegar, você não está na posição. Se levanta, se coloque na posição de servo, para receber aquilo que Deus tem para com a sua vida. Agora ele vai dizer: levanta, come do que? Come da minha palavra, come da minha palavra. A Bíblia é o manual de instrução do cristão, ela é o manual das nossas vidas, ela não deve ser lida, mas principalmente vivida. E anda. Tem muita gente que está querendo um milagre sentada no sofá. Anda. O reino dos céus é um reino de movimento. Levanta, come e anda. Sai desse lugar, sai dessa posição, sai desse lugar de incômodo, sai dessa luta, sai dessa prova. Para de olhar para a luta, para de olhar para a dificuldade e olha para aquele que pode mudar os seus dias, para aquele que pode mudar a sua história. Essa palavra que eu quero deixar para a sua vida: levanta, come e anda e viva tudo aquilo que o Senhor